Você já reparou que ninguém mais é realmente uma popstar? Ninguém mais cria memórias coletivas, ninguém mais tem uma presença de palco memorável, ninguém é mais unanimidade. Esses dias eu tava lendo um report sobre como hoje é muito diferente do que era, como temos muitas mais opções de mercado, como as coisas são muito mais divididas e não existe mais uma maneira de fazer algo que seja central, que pegue todo mundo. E eu sei que tem meninas relevantes, grupos grandes, mas antes que você tente me convencer ao contrário, eu já adianto. Não é mais a mesma coisa. O que o pop viveu nos anos 80, 90, 2000 e até 2010, ele nunca mais viverá. Então eu chamaria isso como a morte do pop. Só que quando eu falo sobre isso, não é sobre só a música. O pop morreu porque nós mudamos o nosso comportamento. E o fim do pop, na verdade, é só um espelho do comportamento da nossa geração agora. Se hoje tudo é fragmentado, efêmero e descartável, é porque a gente aprendeu a viver dessa maneira. Então, se você gosta de moda inteligente, de dados, de comportamento, tenho certeza absoluta que este vídeo é pra você. Fique comigo até o final, que eu tenho certeza que você não irá se arrepender e vai sair muito mais rico do que entrou. Bora lá comigo? Bom, primeiro precisamos falar da era dourada do pop. O pop que a gente conheceu era muito maior do que a música, era um fenômeno cultural. Michael Jackson, Madonna, Britney Spears, Beyoncé, Lady Gaga, essas pessoas não eram só cantores, elas eram referências de comportamento. Elas eram símbolos e também bússolas culturais. Tudo acontecia porque elas faziam. E quando a gente fala de pop, como eu disse, não é só apenas música. É só você parar e pensar um pouco, gente. Olha como antes as tendências aconteciam unificadas no país. A gente teve, por exemplo, a Jade vindo com o clone, que ficou super famoso por todas as bijuterias, pelo anel de dedinho, por aquela pulseira que era anel. Várias dessas tendências que foram unificadas num único país. E isso acontecia também em pequena escala dentro dos países e grande escala com grandes fenômenos. A gente não tinha tanta escolha como é hoje em dia. Tanto que assim, você não precisava ser fã para conhecer aquela pessoa, porque você ia numa banca de jornais, só tinha ela na capa. Você ligava a TV, só tinha propaganda com a música ou com o rosto dessas pessoas. Você não tinha escolha. Elas estavam em todos os lugares ao mesmo tempo. Na TV, no rádio, nas revistas, nos outdoors, no jornal, era em todos os lugares, gente. E assim, não era sobre ouvir a música deste artista, pelo contrário, era sobre viver no ritual que ele era coletivo. Vocês perceberam, né? Nessa geração de hoje não existe mais todo esse coletivo. E por que isso acontecia naquela época? Porque, gente, não tinha como a gente entrar no YouTube pra ver os videoclipes. A gente tinha que ligar na Mix TV no mesmo horário para assistir os videoclipes, ligar na Globo nos mesmos horários para assistir a novela. Todo mundo esperava um clipe lançar no mesmo horário na MTV. E todo mundo sabia cantar os mesmos refrões. E isso criava algo que é muito raro, mas que funcionava demais, que era o quê? Uma memória coletiva. E é aquele sentido que faz com que a gente vibre e sinta as coisas muito juntos. E é por isso que até hoje, por exemplo, quando a gente vai acessar memórias, por exemplo, de um VMA ou de um Met Gala, etc., a gente sempre tende a voltar no tempo e escolher esses momentos porque era muito unificado. E tudo que é muito unificado, que é coletivo, tem muito mais poder. Então por isso que você lembra quando a Gaga chegou dentro de um ovo, ou de alguma apresentação da Britney Spears, ou quando a Beyoncé fez história no Coachella, desse boom do Coachella que nós tivemos também, porque não eram só performance, eram marcos culturais. E esses momentos uniam as pessoas. E estes mesmos momentos nos davam, sabe o quê? Uma referência de tempo, de identidade, de geração, que não acontece mais hoje. Mas antes continuemos, muito prazer, meu nome é Marcela Carrasco e aqui nesse canal a gente fala tudo sobre o mundo da moda. Negócios de moda, tendências de moda, tudo que for moda mais fresquinha, sairá aqui primeiro, que é o melhor canal de moda do Brasil. Então se você gosta muito desse tipo de conteúdo, já dá muito like pra me ajudar muito. Comenta nem que seja um coraçãozinho pra me ajudar. Já continua aqui no canal, que são mais de 650 vídeos pra você aprender moda comigo. E gente, hello, né? Vamos lá dar hype nesse vídeo, comentar, se inscrever, ajudar a mami, aumentar nas charts. E já posta esse vídeo também nos seus stories, que eu tenho certeza que suas amigas amarão saber as informações primeiro. Me siga também nas minhas redes sociais, que é Marcela Carrasco em todas elas, Instagram e TikTok. Eu estou diariamente postando notícias de moda pra vocês. Bora lá continuar! E aqui vem o core. Por quê, gente? O pop, no final das contas, o pop é o quê?
é o comportamento, o que tá popular entre as pessoas. E aqui que a gente entra quando eu falo pra vocês que o pop vai além da música, o pop ele é entretenimento. E ele sempre foi um reflexo do nosso comportamento. Então, por exemplo, olha esses pontos que eu coloquei. Nos anos 80 a gente queria ídolos maiores que a vida, né? As pessoas, meu Deus, eles são a minha vida. Nos anos 2000 a gente queria celebridades acessíveis que parecessem mais próximas, ainda mais depois que começou todo esse quê de redes sociais. E hoje, gente, a gente não quer mais esperar, porque tá tudo muito rápido, com excesso de informação e de conteúdos. E o mais engraçado que eu vejo é que a gente quer consumir cada vez mais rápido e também consumir sozinho. Gente, na minha época tinha tanto mais fã-clube do que tem hoje que vocês não têm noção. E aí que vem o centro deste vídeo, que, gente, o pop não morreu do nada. O pop morreu porque a gente mudou. E pop é comportamento. E agora eu vou fazer uma reflexão com vocês muito forte. Eu gostaria muito que vocês colocassem nos comentários. Pensa comigo, gente. Qual que é a memória coletiva da geração alfa? Coloca aqui nos comentários. Essas pessoas vão crescer e lembrar de quê? De um viral do TikTok durou 3 dias? De um challenge que já foi esquecido no dia seguinte? De uma trend que eles participaram ali e eles mesmos esqueceram que eles já queriam a próxima? Vocês estão entendendo como tudo ficou muito mais intenso e rápido? E o que acontece com isso que vocês vão entender tudo neste momento. Sabe o que sobra quando não temos memória coletiva? Porque no final das contas a gente precisa, um precisa do outro, né? Pessoas são feitas para serem amadas e coisas para serem usadas. Sobra vazio de pertencimento. Vocês já perceberam como essa geração nova tá depressiva, super pra baixo, ansiosa o tempo inteiro? Muitas pessoas com TDAH, com vários problemas que sempre estiveram. Eu sei que hoje tem mais acesso à tecnologia, é mais fácil de dar diagnóstico, mas eu vejo vários conteúdos que eu falo, não, você não tem, e você quer mostrar que tem. Por que essas pessoas estão tão loucas? Ainda mais pessoas mais jovens. Porque ninguém mais se sente pertencente. Por quê? Porque cada um no seu quadrado, gostando do que você gosta, sem nenhum pacto invisível, ninguém tem mais esse negócio de viver. Sei que tem artistas tipo os K-popers que tem muitos fãs, mas assim, não tem uma banda que é unificada, tem várias. E por que isso acontece? Que, gente, é só vocês pensarem na lógica. Se tudo é muito descartável, até os vínculos ficam frágeis. Por exemplo, as redes sociais foram criadas para unir as pessoas e elas só afastaram as pessoas. Eu mesmo não vejo mais meus amigos com tanta frequência, bem que eu sou uma adulta muito ocupada. Mas a gente se vê muito mais ali online e eu não me sinto, sabe, perto deles. Pelo contrário. Então a gente mudou muito de comportamento e a gente começou muito mais a olhar pra dentro e pro nosso quadrado. E quando tudo é muito rápido, muito descartável e fragmentado, acontece uma coisa. Os sentimentos, eles perdem essa profundidade. Então fica tudo muito raso. Por isso que ninguém mais ouve de casa, ninguém mais tem relacionamentos sérios, as pessoas estão muito focadas nelas mesmas e isso acaba impactando em todas as áreas. Novamente, a moda é um reflexo de todas essas áreas e quando você lê moda e comportamento de entretenimento de moda, você entende tudo. Então, o que acontece quando a gente fala que é o fim do pop? Não é porque não tem uma diva qualificada, é porque estamos falando de fim de paciência, fim de tolerância, fim da capacidade de esperar junto e construir algo junto. Gente, eu sei que vocês estão dando vários insights sobre a vida de vocês dentro do pop, né? Olha que loucura. E sabe quem que acabou com o pop e acabou com vários desses sentimentos que eu trouxe pra vocês? O algoritmo. Por quê? Olha o colapso que tem do palco ao algoritmo. O algoritmo é a parte mais brutal de toda essa história. Porque se antes os artistas eles tinham que construir um espetáculo em volta dos nomes deles, tinham que ter aquela entrega gigantesca, agora eles precisam construir uma viral nas redes sociais. Já vi várias vezes grandes artistas falando sobre essa problemática das gravadoras, porque eles mostram as músicas para as gravadoras e essas gravadoras apostam ou não na música, e as músicas que eles não apostam, eles não investem. A gente sabe o quanto é caro, né? Fazer um clipe, dá 10 milhões de reais, enfim. É muito caro construir essa narrativa, então os artistas ficam com medo de não ter esse aporte de dinheiro das gravadoras e falam, cara, não acredito naquilo, e acaba sendo tudo muito genérico, muito rápido. É só você observar como as músicas estão cada vez mais rápidas, menores, e todas elas têm um bailezinho no meio pra focar mesmo no TikTok. Então o palco, ele virou cenário de quê? De um vídeo curto. A performance virou um clipe ali na vertical, né, que tem que rodar no Reels. E o show que antes era experiência, agora é fragmentado. E aqui a gente cai num lugar muito forte. Gente, seja sincera. Quem das divas do pop consegue colocar hoje, tá? Todas as suas músicas famosas nos charts? Gente, nem o Justin Bieber, que é um dos maiores nomes da indústria, se não o maior da história da indústria, né, recente, depois das redes sociais, conseguiu. E sabe por que eles não conseguem? Porque com todas essas problemáticas, acaba ficando cada vez mais raso, igual eu falei, o quê? Os sentimentos. E esses artistas, eles são 100% dependentes de quem? Da comunidade. E como que você faz uma comunidade se você não traz sua autenticidade, sua personalidade
e você só pensa nesses picos. Você não constrói uma história. Gente, é chocante. Na minha época, qualquer que fosse a música, ficava nos charts por muito tempo no primeiro lugar. Hoje não é mais assim. Sabe quem consegue? Uma Taylor Swift da vida. Por quê? Porque ela tem gestão de comunidade. Ela manda carta pros fãs, ela sempre homenageia os fãs, ela não cobre meet and greet, ela para com os fãs e fala, tem esse tete a tete. Por isso que ela continua sendo a maioral, ainda mais em números, porque ela constrói uma comunidade e essa comunidade sempre estará com ela e sempre a colocará lá em cima. Por quê? Porque ela traz esse senso de coletivo, coisa que as artistas atuais não conseguem fazer. E a experiência, ela conta muito nisso, gente. Eu fui em vários shows recentemente de grandes artistas e eu fiquei assim, não tem mais presença de palco, não tem vocal, não tem mais bailarino, não tem mais palco, gente. Era chocante. Na época dos Glory Days, das meninas do pop, pode pesquisar, elas gastavam quase 90, 80% dos seus cachês em investimento, em experiência pra pessoa que fosse assistir. Porque no final das contas, o artista ganha dinheiro fazendo turnê. E hoje elas ficam falando, ai, não vou pra América do Sul porque é caro. Assim, são umas coisas que não tem gestão nenhuma. Eu até me pergunto, gente, cadê essa pessoa, esse agente por trás delas? Que é bizarro, gente. Turnês antes eram marcos na história e hoje é uma hashtag ali, a menina faz 2, 3 meses, acabou, ninguém mais fala. Não tem mais era de pop nenhuma, tem só hype, todo mundo pinga no hype, pinga no hype. Uma coisa que eu fiquei muito chocada foi a Doja Cat, por exemplo. Ela fez aquele hype lascado de terror, de careca, cheia de tatuagem, um monte de clipe pesadão, do nada ela vira super garota de novo. Tipo, ok, todo mundo tem que ter as suas eras, mas qual que são os seus pilares de marca? Você não tem branding? Você não continua consistente? Olha as grandes nomes, igual eu falei, Taylor Swift, uma Lady Gaga, uma Beyoncé. Por mais que elas mudam de eras, as eras conversam entre si porque elas têm branding, marca, e hoje não é mais assim. Não adianta você vir nos comentários me xingar que você ama a sua idol, gente. Respeito todas, adoro todas, ouço todas, mas vamos falar a verdade. Mudou. Verdades sejam ditas. E quando a gente traz esses exemplos pra nossa vida pessoal, a gente vê que isso acontece dentro das nossas casas. É só vocês verem nichos. Às vezes eu tô comentando com a minha assistente ou com funcionários, tipo, nossa, você viu isso? Bombou. Tipo, a pessoa não, quer dizer, no meu nicho todo mundo viu. No outro nicho ninguém viu. Igual marcas. Tem marcas que no meu nicho são bombadas, nos outros nichos ninguém sabe. Influenciadoras. Então assim, hoje, gente, cada um vive numa bolha. E pelos algoritmos, por a gente educar o que a gente gosta, cada um realmente está no seu quadrado. Não é nada mais unificado e coletivo como a gente sentia que era antes. E aí eu me pergunto, né, gente? Isso é liberdade ou solidão? Porque o que eu sinto é isso. Cada vez mais estamos vivendo a nossa solitude. A gente não tem mais esses marcos, por exemplo, festa de aniversário, ninguém mais dá presente. Mostra que tá nem aí pra você, as pessoas esquecem os aniversários. As pessoas não fazem questão nenhuma de ter um coletivo, de estar juntas. Todo mundo é cada vez mais egoísta, relacionamentos cada vez mais difíceis. Então, esse vídeo mesmo é pra gente fazer uma reflexão. O que nós estamos ensinando ao algoritmo de poder que esse algoritmo tem na nossa vida? A gente vive de internet, eu aqui em casa, todas as minhas empresas são digitais, mas eu tomo muito esse cuidado. Quem me segue lá na Rede Vizinha sabe que eu tô nem aí por quantos seguidores eu tenho. O que eu quero ver são meus comentários. A minha comunidade tá comigo, a minha comunidade tá curtindo o que eu tô fazendo. Gente, eu tô nem aí se eu tenho milhões de seguidores, se eu tenho um monte de like. Eu não quero, gente. Eu quero nutrir quem me nutre, que é a minha comunidade. Claro que isso é uma escolha minha, eu vou crescer muito mais devagar do que outras meninas que sabem jogar o game. Eu também sei jogar o game, mas foi uma escolha. Eu prefiro muito mais ter legado do que ter hype. Aí, hypar por um ano e depois, who is this bitch? Não sou essa pessoa. E o mais engraçado, que como vocês viram, tudo que eu citei aqui, até agora, as problemáticas são problemas humanos, né? A gente deixou de ser humano. E esse fim do pop, na minha visão, o maior, assim, ponto crucial que fez esse pop ficar ali, né, um pouquinho lascado, foi o fim da presença de palco. Porque, gente, não tem nada mais importante do que um artista ser humano. E a presença no palco dele, trazer a energia dele, vai fazer toda uma era acontecer. Um grande exemplo do que foi muito unificado o ano passado foi Charli XCX. Gente, a Charli não tinha nada de experiência do consumidor na hora do show, mas ela tinha tanta energia, tanta presença de palco, que eu não conheço uma pessoa que foi no show e falou, cara, ela domina o palco. Não tem nada demais, é só luz, só música, mas ela domina por quê? Porque ela tem energia. E por que ela criou essa comunidade, que ela conseguiu mudar paletas de cores, mudar movimentos de moda e de comportamento? Porque ela foi fiel a ela mesma. Então, se tinha uma coisa que definia o pop, com certeza era a presença de palco. Porque a estrela entrava, dominava, e era uma sensação que algo histórico estava acontecendo. Ó, Britney em 2001 com a Cobra, Beyoncé no Coachella, Madonna quebrando tabus nos anos 90, Lady Gaga no auge da era performática. E, gente, quem que faz hoje isso? Quem faz? Minto, uma pessoa fez muito, a Tate. Eu amei a apresentação de palco dela, foi, assim, energia mesmo. Eu fiquei
fiquei uau, tá entregando, mas assim, pega em vários outros lados. Não tem um branding consistente. E não me entendam mal, tá? Não é que esses artistas de hoje não têm talento, gente. Olha uma Sabrina Carpenter, super talentosa, uma Tyla. Mas é que o nosso comportamento geral mesmo mudou. Então eles não veem ali por que investir em algo que não tem mais buzz. Mas será que não tem mais buzz porque vocês também não investem? Por que a gente não volta essa pergunta? Porque, gente, a gente não dá mais tempo, tá todo mundo na correria, não dá mais espaço, ninguém mais tem fôlego pra nada. E o palco não é mais central. Sabe o que é central? O celular na mão. E os artistas sabem que eles precisam entregar 30 segundos ali que viralizem nas redes sociais e eles não pensam no long term, eles não pensam em entregar algo histórico que fique na história. Agora que você já está concordando comigo, se não tá concordando, tá errado. Brincadeira, gente. Tô super aberta para as opiniões aqui nos comentários, podem deixar lá, que o pau vai comer. O que isso diz sobre nós como sociedade? Vamos lá, gente. Primeiro de tudo, diz que a gente trocou muito o nosso pertencimento por personalização. Segundo, que a gente trocou os nossos ídolos por algoritmos, então a gente não se apega a ninguém, a gente só quer ver coisas que são legais. E que talvez a gente tenha trocado profundidade por superficialidade. E isso vai muito além da música. Por quê? Porque a forma como nós consumimos cultura molda a forma como consumimos tudo. Marcas, relacionamentos, notícias e até política. Porque se tudo é hype e descartável, o que realmente fica na nossa vida? E aí que eu volto pra vocês, o que eu trouxe lá atrás no começo do vídeo. Será que é por isso que hoje estamos cada vez mais ansiosos, depressivos e desconectados com nós mesmos? Será que é por isso que estamos o tempo inteiro correndo atrás da próxima novidade, do próximo estímulo, da próxima trend, tudo muito rápido? E será que é até por isso que o amor cada vez mais tem prazo de validade? Bom, vocês entenderam, né, gente? O pop é só um sintoma. Porque no final das contas, o fim do pop ele não é o problema. É um sintoma que não dura nada, que nada une, que nada tem potência. Um tempo em que tudo é vivido sozinho, nas suas microbolhas, em feeds personalizados, todo mundo muito egoísta, maldoso, sabe? Raivoso. É um tempo que todos nós viramos artistas e espectadores ao mesmo tempo. A gente nunca sabe quando vai postar um vídeo e virar um artista, ou quando você é um artista e vira um espectador de um dia pra noite, como aconteceram com vários nomes aí que vocês estão acompanhando. Então eu volto a pergunta pra vocês, gente. O pop morreu? O que isso diz sobre a gente? Será que estamos mais livres ou estamos mais sozinhos? Será que ganhamos mais autonomia ou perdemos o senso de pertencimento? São muitos questionamentos, eu sei que sua cabeça tá toda borbulhando, por isso que se esse vídeo te impactou de alguma maneira, gente, já posta ele nos seus stories, vamos aumentar nossa comunidade de moda, que eu acho muito importante trazer esses papos que a moda não é futilidade, a moda é comportamento. E eu queria saber de você, gente, tem alguma diva do pop que você ama hoje? Você ama as outras meninas do passado? Eu sou Little Monster, vocês sabem que eu sou Lady Gaga Forever, mas eu queria saber de vocês, o que hoje aquece o seu coração? Você se sente numa comunidade ou você se sente bem sozinho? Meus amores, espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dá muito like pra me ajudar muito, comenta nesse coraçãozinho pra me ajudar. Já continua aqui no canal, são mais de 650 vídeos inteiramente grátis pra você aprender moda comigo e já dar hype no vídeo, né, gente? Bora lá aumentar essa chart! E também, gente, já me segue nos meus redes sociais, que aqui às vezes eu demoro um pouco pra trazer o conteúdo, mas lá, ó, é na pauleira na hora. Então, Marcela Carrasco no Instagram, no TikTok eu estou diariamente postando notícias de moda pra vocês. Obrigada por tudo, meus amores. Um beijo, tchau!